ao seu coração e que seja uma noite de milagre na sua vida. Eu quero nessa noite lembrar de uma história, de duas histórias. A primeira, no final do ano passado, fez-se 9 anos que Michael Schumacher, um homem que foi 7 vezes campeão mundial de Fórmula 1. Desde pequeno ele começou a correr com 4 anos de idade. Corria no kart, lá na Alemanha. Seu pai administrava lá um autódromo e ele começou a pilotar ainda bem jovem. Depois ele seguiu a carreira e foi crescendo. E ele então se tornou um dos maiores campeões de Fórmula 1 que já existiu. Ganhou 7 títulos. A maioria dos brasileiros lembra do Michael Schumacher porque ele sempre chegava na frente do Rubinho Barrichello, né? Era sempre em segundo lugar. Michael Schumacher não tinha medo de velocidade, atingia tranquilamente seus 300 km por hora, 350, várias vezes, ganhou grandes prêmios. Teve um ano que ele foi campeão e ele subiu ao pódio em todos os grandes prêmios que ele disputou. Acostumado com velocidade, gostava, não tinha medo. Um dia, ele com a sua família, no dia 29 de dezembro de 2013, ele estava fazendo o que mais gostava, esquiando nos Alpes, na Europa, num lugar onde era perigoso, não estava marcado, mas ele nunca teve problemas com desafios. No momento, ele desequilibra uma pedra, bate a cabeça em uma outra pedra. A pancada é tão forte que quebra o capacete e dá ao Michael Schumacher uma lesão cerebral. Naquele momento, a partir daquele exato momento, ele nunca mais andou. Ele que vivia correndo, sendo um exemplo de velocidade, a vida dele mudou por completo. Eu pesquisava hoje e a gente não consegue nem saber notícias dele. Nem o Rubinho Barrichello, companheiro dele, eu vi numa entrevista ele dizendo que tenta entrar em contato com a família e eles dizem: olha, não ajuda, tá tudo bem com ele, não se preocupe, se você vê-lo vai ficar mais triste, mas estamos cuidando dele. Uma tragédia interrompeu a vida de um homem. Uma tragédia mudou a maneira daquele homem de andar e viver a vida. Mas nessa noite, ao contrário da história do Michael Schumacher, que eu quero aqui só fazer um contraponto, nós vamos falar de uma história de um outro homem, uma história na Bíblia, de um homem que vivia de uma vida contrária. E um dia que não conseguia andar, que não era acostumado com velocidade nenhuma, mas um determinado dia, ele tem um encontro, não com uma tragédia, mas com um milagre. E a partir desse momento, a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele aprendeu que um milagre para ter uma nova caminhada. É o que eu espero nessa noite. Um milagre vindo de Deus e nos dê uma nova maneira de andar. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. E era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs de pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus,
e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, porque isso lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? E por que olhais em nossos olhos, como se em nós, pelo nosso próprio poder ou piedade, tivéssemos feito ele andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. De sorte, matastes o autor da vida, a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que antes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de padecer. Arrependei-vos, pois, convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo que já vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meu povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência será abençoada todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, e subindo o número de homens a quase 5.000. Obrigado, Pai, pela Tua presença. Obrigado por estarmos nessa noite, por cada um que está aqui neste lugar e por aqueles que nos assistem, por aqueles que vão ainda ouvir essa mensagem. Pedimos acima de tudo, Santo Espírito, que o Senhor fale aos corações, ilumine as nossas mentes, seja sobre nós, ministrando em nossos corações. Dá-me graça, Espírito Santo, toca em cada vida, tira, meu Deus, todo o impedimento espiritual, maligno, as resistências, as forças das trevas que dispersam as mentes. Volta cada coração para Ti e toca com o Teu poder. Oramos, Pai, em nome de Jesus.
Não sabemos muito sobre este homem que se sentava na porta formosa. O que a Bíblia nos fala, no capítulo 4, fala um pouco mais sobre ele, que nesse dia ele tinha cerca de 40 anos de idade, que ele era homem, que ele era coxo de nascença. Sua mãe, no dia que ele nasceu, antes até mesmo de Jesus, uma família pobre em Jerusalém, teve a alegria de ter um filho homem. Quando viu o filho homem, certamente seu pai se alegrou, mas a alegria foi tão pequena porque imediatamente viu que ele tinha um problema sério nos pés, nas pernas. Assim designavam quem era coxo, aleijado, portador de necessidade especial, como hoje politicamente correto a gente falaria. Mas independente disso, foi um momento muito difícil para os seus pais, porque naquele tempo uma criança que nascia com um problema como esse, já sobre os pais carregavam um peso de que talvez aquilo era um castigo de Deus e uma espécie de maldição. A mãe, o pai certamente já pensou em todas as dificuldades que teriam de criar aquele menino, mas continuou a vida como um judeu normal, à medida do possível. Aquela criança, ao 8º dia, foi levado ao templo em Jerusalém, porque era ali que eles moravam, para ser circuncidado nos braços de sua mãe. Foi nesses braços de sua mãe que certamente ele viveu boa parte do tempo. Depois de ser circuncidado, ele precisava de todo o cuidado e da atenção que uma família simples não podia dar muito naquele tempo. À medida que o tempo foi passando, ele foi se adaptando, não conseguia brincar e correr com seus irmãos, talvez não conseguiu ir para a sinagoga. Sua mãe ou seu pai, sua mãe com muita dificuldade, talvez o tenha ensinado a ler, levando para a sinagoga para que aprendesse. Quando ele finalmente atingiu seus 12 anos de idade, era a idade que ele tinha que fazer o seu voto, chamado hoje de Bar Mitzvah, filho do mandamento. Ele não conseguiu, ou com muita dificuldade, ler um pequeno trecho da lei para ser considerado agora homem e responsável pela sua vida espiritual. Ao se tornar uma pessoa responsável espiritualmente com 12 anos, era nessa idade que ele tinha que fazer uma escolha. Ou ele aprendia a profissão do pai, que nós não sabemos qual é, ou então, se ele tivesse uma boa disposição, ele poderia se tornar um talmidim, um aprendiz, um estudante, um discípulo dos fariseus, dos escribas, se tornaria um estudioso da Bíblia. Nenhum desses dois casos servia para esse homem, nem a profissão do pai, porque ele era coxo, nem estudar a Bíblia, porque suas dificuldades naquele tempo limitavam, e como eu disse, era visto com muito mais preconceito. Mas se tem uma coisa que certamente ele aprendeu desde cedo, já no livro de Deuteronômio, capítulo 15, era que Deus cuidava do pobre e do necessitado. E ele tinha, por isso, pela sua condição, a prioridade de poder conseguir dinheiro através de um pedido de esmola. Deuteronômio capítulo 15, verso 9, verso 11, Deus ordena expressamente que aqueles que tinham condições deveriam abrir sua mão para aquele que era pobre e para o necessitado, para que Deus não ouvisse o clamor deles e viesse e castigasse o povo. Assim, aquele homem aprendeu uma situação que o ajudaria a conviver na vida, que se tornaria, na verdade, o seu ofício, que era de pedir esmola. Ele morava certa distância do templo e aprendeu então
conviver ali dentro do templo, nas portas do templo. Era muito agitado, tinha várias orações, primeira oração de manhã, na primeira hora, na hora nona, na última hora. Haviam as festas, haviam os sacrifícios, e ele concorria juntamente com outros para conseguir e ganhar esmolas. Na verdade, isso era até uma maneira que o judeu tinha de meio que de se justificar, equivalia quase a um sacrifício. Quando davam uma esmola para o pobre, especialmente os fariseus, aquilo era tido como um tesouro diante de Deus, e era muito comum eles mostrarem que estavam fazendo essas ofertas. Mas a competição era grande. Haviam várias portas, e ali na região do templo era o local onde mais afluía as pessoas. E esse homem então, à medida que o tempo foi passando, desde jovem, desde criança, começou a encontrar o seu lugar para pedir a sua esmola no templo. Contando a idade dele, que a Bíblia diz que ele tinha mais de 40 anos, no livro de Atos, no capítulo 4, um pouco mais à frente, diz que ele tinha mais de 40 anos. Então é de se imaginar, de se supor, que por volta, digamos, aos 19 anos, estava lá no templo pedindo esmola. Ele viu um acontecimento, era um dia importante, era uma festa. Os judeus tinham 3 festas naquele tempo. E a festa, provavelmente era a festa de tabernáculo, ela se acabou. Todo mundo foi embora para casa. E ele estava novamente ali no templo. E naquele dia ele ouviu de um alvoroço. Um pequeno jovem, adolescente para nós hoje, mas que já tinha assumido sua maioridade espiritual, estava sentado no templo debatendo com sábios e com escribas. Ele certamente ouviu aquele burburinho. Quando os pais chegaram e disseram: o que é que você está fazendo aqui? Ele disse: eu tinha que estar na casa do meu pai. Esse homem, acostumado ali, 19, 20 anos, certo, pensou: que cara doido, né? Cada um com a sua mania. Certamente esse se tornará um talmidim. Que nada. Aquele rapaz voltou com a sua família e foi aprender a profissão do pai em ser carpinteiro. Os anos se passaram e ele então conseguiu uma posição muito privilegiada. No texto que nós acabamos de ler, diz que ele estava sentado na porta formosa, ou como alguns comentaristas diriam, que era a porta de Suzã. Teria esse nome porque ela ficava no pátio interior, que fazia a divisão entre o pátio das mulheres e o átrio. Ali era um local muito bem requisitado. Acredita-se que tinha esse nome porque a porta onde ele estava ficava perto ao chamado pórtico de Salomão, mas essa porta era muito bem adornada com bronze de Corinto. Flávio Josefo, historiador judeu, diz que precisava de 20 homens para abrir ou fechar essa porta. Eu acredito que pelo trabalho eles evitavam até mesmo de fechá-la. Então esse homem tinha acesso tranquilo. Se era realmente esta porta formosa, ficava bem perto aonde havia um bom comércio dos animais que iriam ser sacrificados no templo, porque estavam ali bem naquela divisão. Ele então estava num local privilegiado e queria então, na época dos sacrifícios, aonde era necessário trocar dinheiro, ali perto aonde acontecia o comércio, ele sabia: tudo está mais agitado e vai ter muito dinheiro e as coisas vão acontecer. Ele agora já estava com seus 40 anos, numa das principais festas dos judeus, a festa da Páscoa. Durava uma semana. Saiu ele da casa dele, chegou ali para pedir esmola. A coisa estava movimentada, as pessoas comprando os animais para poder fazerem o sacrifício da Páscoa, conforme estava em Êxodo no capítulo 12. E ele sentado, sempre pedindo a sua esmola. Dali ele olha e observa, naquele dia que tinha tudo para ser um dia de boas entradas para ele, virou um tumulto. Ele viu um homem
jovem, chegando com uma espécie de chicote, metendo o pé naquelas bancadas, nas mesas, e abrindo ali os currais, bravo, dizendo: minha casa será chamada casa de oração, mas vocês transformaram em covil de ladrões e salteadores. Todo mundo saiu correndo, virou uma confusão. E ele, sentado ali na porta formosa, disse: eita, que confusão é essa? Perguntou para alguém que passava o que aconteceu. Ele disse: olha, lembra daquele homem, Jesus, o Nazareno? E ele disse: já ouvi esse nome. O pessoal aqui passa, sempre comenta: pois é ele que fez esse tumulto. Ele certamente pensou: rapaz, eu já tinha ouvido esse nome, o nome é bem famoso, porque o cara é corajoso. Chegar, meter o pé, brigar com o pessoal que faz comércio aqui. E o pior de tudo, eu estou aqui desde menino. Ele não está errado não. Isso aqui mesmo é uma pouca vergonha. Só que coisa, né? Fazer isso atrapalhou agora o meu serviço aqui, não é? Como é que eu vou ganhar o meu aqui? Bem no começo da semana de Páscoa, ele já chega metendo o pé em tudo. Mas ele não está errado não. Então esse é que é o tal Jesus, né? Muito prazer. Continuou a semana da Páscoa. Ele disse: bom, tudo bem, prejuízo, não ganhei muito, mas no último dia da Páscoa, é o principal dia, vão sacrificar o cordeiro, vai ter um movimento de gente aqui, e é da Páscoa, o povo, um feriado da Páscoa, o povo está com o coração assim mais quebrantado, porque fala de redenção, de perdão, tem que compartilhar o sacrifício com todo mundo, e as pessoas estão mais abertas a darem as esmolas. Eu vou ganhar dinheiro, vai ser bom. E ele então chega pela manhã, levado ali de uma carroça, com a ajuda de um amigo. Ele senta na porta formosa, vê o movimento e ele diz: rapaz, hoje o trem aqui está meio devagar, o que está acontecendo? Está aqui, chega um, chega o outro. Aí alguém chega e diz para ele: rapaz, você não sabe o que aconteceu? Lembra daquele cidadão que veio aqui no início da semana, o tal de Jesus? Prenderam ele à noite, está lá no palácio de Pilatos, está uma confusão, está uma multidão de gente. Você presta atenção, você vai escutar gritando. Talvez de longe ele tenha escutado: crucificam, crucificam. A multidão estava ali para ver Jesus sendo crucificado, andando pelas ruas de Jerusalém, na famosa Via Dolorosa. Ele certamente pensou: mais um dia perdido. Só ouviu falar do nome de Jesus. É aquele Jesus, chamado Messias, que o pessoal está dizendo que é o Cristo. Ele volta novamente para a casa da sua mãe, um pouco menos de dinheiro, a coisa está difícil. Passa o primeiro dia da semana, é feriado no sábado, no domingo, primeiro dia da semana, volta para trabalhar. Segunda-feira, trabalho dele, pedir esmola, movimento fraco. Era depois de uma festa, o pessoal ainda estava voltando, aquele clima de coisa. E ele começou a ouvir: olha, estão dizendo que aquele Jesus ressuscitou. Certamente ele pensou: esse povo está louco das ideias. Aquele Jesus, nada a ver. Tenho que preocupar com a minha vida. Bom, deixa esse povo aí se virar. Tenho que seguir minha vida. Já está difícil para mim. Mas daqui a alguns dias, daqui pouco mais de um mês, vem outra festa, chamada festa de Pentecostes. É também boa. Ela tem muita comida, porque é a festa chamada festa das primícias. Então o pessoal reparte muito das colheitas, tem grande colheita. Então entra muita fartura, muita felicidade, não é? Não entra muito dinheiro, mas entra comida, né? O pessoal traz aí a romã, as tâmaras. Vai ser bom. Vou esperar agora a festa das primícias e seguindo os 40 dias. Quando finalmente deu o dia de Pentecoste,
ouviu só o burburinho. Um povo judeu falando em línguas estranhas, pregando, falando de Jesus. E ele então começa a ver essa diferença no templo, porque esses que se diziam do caminho, que falavam a respeito de Jesus sendo o Messias, eles estavam agora cheios do Espírito Santo, conforme está em Atos capítulo 2, e eles então compartilhavam com tudo. A primeira mensagem, 3.000 pessoas se converteram. No capítulo 2 diz que eles viviam, tinham tudo em comum, e que eles contavam com a simpatia do povo. Eles partiam o pão no templo e de casa em casa, tinha simpatia do povo, e Deus acrescentava dia a dia os que ia sendo salvo. E esse homem então começou a ver que todos os dias o pessoal vinha para o sacrifício, e vinha uma turma de gente, uma grande multidão, se ajuntava lá perto da onde ele sempre sentava, na Porta Formosa, no Pórtico de Salomão, e eles cantavam. E era um povo que tinha o coração assim mais dado para ofertar, porque quando via alguém tinha uma necessidade, eles entregavam, vendiam assim. Ele tinha ouvido, pensou: esse povo é um povo diferente. Já tinha ouvido falar de Jesus. Passaram alguns dias, um dia que a gente não sabe qual, foi acordado pela sua mãe e disse: olha, é hora de você ir para o templo, é mais um dia. Novamente o vizinho que costumava ir por aquela direção, a mãe, mais uma vez, já de idade, o ajudou com muita dificuldade a colocá-lo na carroça. O vizinho ia passar ali perto, ali ele tinha ajuda de 2, 3 pessoas, 4 pessoas que o colocavam na maca. Eu deixava pela manhã já na Porta Formosa, onde ele conhecia todo mundo, os sacerdotes, os saduceus, os fariseus, era amigo de todos, muito tempo ali, para começar mais um dia. E ele ficava ali sentado, pedindo uma esmola. A palavra esmola é baseado no pedido de Salmo 51, que diz: misericórdia, Senhor, compadece-te de mim, Senhor. Na verdade, a palavra esmola em grego, ela significa exatamente isso: misericórdia. Então ele aprendeu com o tempo estender a mão, abaixar a cabeça em sinal de humildade, e diz: misericórdia, Senhor, me dá uma ajuda, me dá uma misericórdia aqui, me dá uma coisa. Seja abençoado, abençoando a minha vida, que se você me der uma esmola, Deus vai abençoar quem acode o necessitado e o pobre. Receba méritos cuidando da minha vida, que Deus te abençoe. Um dia eu ajudei uma irmã da igreja, e ela me deu um presente, me deu uma galinha, frango caipira. Fui agradecê-la, me disse: olha, irmã, muito obrigado. E ela disse: não gosto que diz, quando eu dou alguma coisa que diz muito obrigado, gosto que diz assim: que Deus lhe pague. Desculpa, que Deus lhe pague. Nunca esqueci, né? Valeu. Aquele homem então pedindo todo dia. Era um dia, começou cedo, na primeira hora da oração, 6 horas da manhã, na hora terceira, 9 horas, na hora sexta, meio-dia, chegando a hora nona, 3 horas da tarde, estava ele lá novamente na Porta Formosa. O sacrifício da tarde geralmente ajuntava um pouco mais de gente. Para ele talvez fosse um dia normal. Ele observou que vinha chegando aquele povo do caminho, os crentes que vinham todo dia orar na hora da oração. Sabia que eles eram diferentes. E conforme nós lemos no texto bíblico, de longe ele viu Pedro e João, que iam para a oração na hora nona. De longe ele viu Pedro e João. E aí ele faz o que fazia com todo mundo, já esperto, prestou atenção, abaixou a cabeça, levantou a mão: tem misericórdia, me dá uma esmola. Naquele dia, o texto bíblico diz que Pedro e João o viram.
É interessante a troca aqui, o jogo de palavras, né? Que ele viu Pedro e João, depois Pedro e João olharam para ele, já estavam acostumados, talvez só passasse ali, era mais alguém que não era notado, era mais um portador de necessidade que só pedia esmola. Mas naquele dia Pedro e João observaram ele de uma maneira diferente. E novamente o texto diz no versículo 3, Pedro e João diz para ele: olha para nós. Estava de cabeça baixa, olha para nós. Ele levantou os olhos e olhou para Pedro. Diz o texto que ele achava que ia receber, procurava, imaginava que ia receber alguma esmola. Ao dizer olha para nós, isso pode ter muito significado. Talvez para dizer: olha, nós somos semelhante a você. Está aqui o Pedro, que era um pobre coitado, um pescador, cabeça quente. Seu João, filho de Zebedeu, lá da Galileia dos gentios. Também não somos muita coisa. Também temos a nossa herança. Também temos o nosso passado. Isso aqui, Pedro, chegou a negar Jesus 3 vezes. Cheio de pecado. Quase que o diabo dá uma peneirada nele. Mas olha para nós. Quando aquele homem olha para Pedro e João, Pedro se vira para ele numa palavra muito forte e diz: ele que esperava receber uma esmola: eu não tenho prata, não tenho ouro, não tenho dinheiro, mas olha, eu tenho uma coisa que eu quero compartilhar com você. E diz para ele com toda a autoridade do nome de Jesus: levanta e anda. Aquele homem assusta, não imaginava receber aquilo. Pedro então, percebendo o momento profético e autoridade, pega na mão do homem e ele levanta, dá um pulo. Nunca tinha andado na vida. De repente ele dá um pulo e começa a andar. E o mais intrigante nesse texto, a Bíblia diz que ele então se apega a Pedro e João e ele sai pulando e dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Um milagre. Depois de 40 anos. Que milagre. Meu irmão, notícia ruim, milagre corre rápido. Eles foram para o local chamado Pórtico de Salomão e o povo juntou. Que barulho é esse? O cara dando glória a Deus e o povo juntando. E olhava e dizia: mas esse não era o cara lá? A Bíblia não cita o nome, mas ele estava aqui desde menino, desde rapaz, está aqui pedindo. E ele só dando pulo e dando glória a Deus. E todo mundo assustado, atônito, olha para Pedro e João e diz: cara, vocês são feras, que coisa. E olhava para Pedro, olhava para João, olhava para o rapaz, para o homem agora, mais de 40 anos. Milagre aconteceu. Aquele homem sai da porta e entra no templo. Aquele homem muda o seu caminho e passa a andar junto com os apóstolos e anda junto com eles e se apega neles, diz o texto bíblico. E aquele povão junto, é aquela confusão, o que está acontecendo? Aproveitando aquele momento, Pedro faz algo muito especial. Ele agora prega novamente. Ele já havia pregado no capítulo 2, e agora aquele movimento todo, ele usa aquele milagre de levantar um homem coxo, aleijado de nascença, no meio daquele povo assustado, e começa a dizer: olha, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, por que vocês estão tão admirados assim, olhando para nós? E é interessante isso, né? Porque Pedro e João falou para o aleijado, né? Para o coxo: olha para nós. E agora eles perguntam para o povo: por que vocês estão olhando para nós? Não fomos nós, pela nossa própria força ou pela nossa piedade. Piedade aí tem um sinônimo de devoção. Não é porque a gente é santo que a gente fez isso, não. Não fomos nós que fizemos isso. Existe uma diferença. A fé
que vem por meio de Jesus Cristo, levantou esse homem que agora vocês podem ver. É o nome de Jesus que tem poder para levantar e mudar a história desse homem. E ele então continua falando. Lembra de Jesus? Lembra? Jesus nasceu, viveu entre nós, cumprimento das promessas. Lembra que Pilatos já tinha decidido soltá-lo. Vocês e as autoridades gritaram: crucifica, solta Barrabás, crucifica Jesus. Vocês mandaram soltar um homicida e crucificaram o autor da vida. Vocês fizeram isso por ignorância. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Agora a mensagem para vocês é: se arrependam, para que sejam cancelados os seus pecados, para que venham tempos de paz, porque vai chegar um dia do juízo. Há uma promessa feita. Jesus é o cumprimento dessa promessa, primeiro feita aos profetas, de que viria o Messias, primeiro feita a Moisés, que disse que viria um profeta semelhante a ele. É Jesus que ele estava falando. Lembra de Moisés? Deuteronômio 18 diz: levantarei um profeta como eu, quem não ouvir será eliminado do povo. Se vocês não derem ouvidos, vocês serão condenados. Se arrependam. Vocês eram ignorantes, mas agora a mensagem está aí: se arrependam. Está olhando esse homem? Isso não é o maior milagre, é vocês. Olha, preste atenção, essa promessa veio primeiro para vocês. Desde Abraão, Samuel, os profetas disseram que viria o Messias, e é Jesus Cristo, é Jesus. É para vocês. Abandonem o pecado, porque a promessa ela veio e o juízo também virá. Abandonem o pecado, convertam-se dos seus maus caminhos, desviem-se das maldades. Termina o capítulo 3. Palavra violenta. Pedro não enfatizou nada mais a respeito de milagre, a não ser que o milagre foi feito pelo poder da autoridade do nome de Jesus. O povo ficou assustado. Interessante que no capítulo 4 a reação é muito curiosa, porque vocês têm aqueles que creram, aqueles que seguiam e aqueles que se opunham, os seguidores e também os opositores de Jesus. Mais de 5.000, contando só homens, se convertem, se batizam. As autoridades ficaram enciumadas, porque Pedro e João estavam pregando. Outro dia eu vou pregar em Atos capítulo 4. Mas a reação deles foi mandar prender a Pedro e João. E enquanto isso, as pessoas se converteram. Então tiveram aqueles que ouviram, se converteram, se arrependeram, mas tiveram também aqueles que se opuseram, começaram a argumentar, começaram a falar mal, começaram a criticar, mandaram bater em Pedro e João. Dessa história nós tiramos várias lições para a nossa vida. Primeira lição, que todos nós aqui nascemos com os nossos erros, já nascemos em pecado, como diz o Salmo, até o próprio Salmo 51, quando diz: nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. No decorrer da nossa vida, a gente anda por muitos caminhos errados e muitas coisas nos afastam de Deus e não conseguimos andar no caminho de Deus. A gente se adapta com a religiosidade, se adapta com a lei, e a gente vai vivendo a vida. Mas até um dia que nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, é impossível não entender que, por mais que tem pessoas que entram na igreja, que sentam nas cadeiras, que ouvem, ainda assim, sua maneira de andar e de viver a vida não é de acordo com a vontade de Deus. Estão na porta da Formosa, acha tudo muito bonito, muito interessante, vive das esmolas e das migalhas,
Ele vive dos pedidos de oração e quer milagres. Milagres são operados por Deus. Aqui nessa igreja, quarta-feira, estávamos orando sobre isso. Pessoas testemunhando de cura de câncer. Irmão, contando aqui, a esposa foi para o médico marcou a cirurgia, depois disse, não, a senhora não tem mais câncer nesse exame, mandou voltar para o hospital de novo, vamos examinar de novo, não tinha mais tumor, olhava, não tinha mais. Deus curando pessoas com problemas, pessoas presas, problemas físicos, pessoas que tinham problemas de locomoção. Me lembro de um testemunho de um irmão que ele foi batizar, ele teve um AVC, não conseguia levantar o braço direito. E aí na hora do batismo, o apóstolo não sabia, disse, olha, levanta aí o braço direito. Ele levantou o esquerdo. O apóstolo disse, teve gente que não entendeu, estou mandando levantar o direito. E ele contando, e ele pensando, será que o apóstolo não sabe que eu tenho problema no braço direito? Com o esquerdo levantado. E o apóstolo, daquele jeito dele, diz, olha, eu estou falando, levanta o braço direito. Naquela hora, ele acendeu uma luz e disse, ué, esse homem de Deus está falando, é no nome de Jesus, no poder de Deus, é porque eu posso. Levantou a mão, foi curado na hora. Quantos testemunhos. Mas nem todo milagre opera verdadeiramente uma fé que o Senhor quer. Muitas pessoas curadas, mas o objetivo de todas essas curas e milagres é para que a pessoa se levante, entre na casa de Deus, ande com Deus, glorifique a Deus. O objetivo é que cada um que vê o que Jesus está fazendo, essa intervenção, é para que se arrependa dos seus pecados, se converta dos seus maus caminhos, que mude a sua maneira de andar. Andava meio torto, andava junto das coisas de Deus, mas não andava com Deus. Vivia de uma fé capenga, manca, coxa, de uma tradição que aprendeu desde quando nasceu, que foi levado pelos pais, que aprendeu e não tinha um encontro na fé, no poder do nome de Jesus, que muda e transforma a vida. Sabe, o verdadeiro milagre na vida de uma pessoa é quando sua maneira de viver é mudada e transformada, quando ele vive para a glória de Deus, quando a maneira dele andar é fugindo do pecado. Aí ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, aí ele está andando verdadeiramente com Jesus. O mundo, ele traz uma oposição, e às vezes de maneira muito forte, bravo, condena, agride, fala mal daqueles que pregam o evangelho. Às vezes somos realmente contra a cultura. Em capítulo 4, aqueles homens disseram, vocês não podem fazer isso, não podem pregar Jesus, não podem fazer isso, não falem mais neste nome. Pedro diz, mas moço, como é que eu não vou falar no nome de Jesus? É por causa desse nome que esse homem está curado, está andando agora. Olha aqui, ele está de pé, está andando, e não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Convém obedecer a Deus e não a vocês. Convém obedecer a Deus e não à vontade dos homens que se opõem ao evangelho. Todo milagre pode proceder de Deus. Tem poder nesse nome que está acima de todo nome. Mas a mensagem ainda continua a mesma. Você está vendo o milagre? Converta, se arrependa. Outros se opõem.
Alguns creem, alguns são seguidores, outros são opositores. Ficam buscando, não é assim, não queria assim. Deus mudou a vida de muita gente. O nome de Jesus ainda muda as pessoas. O nome do Senhor é poderoso para curar de qualquer enfermidade, para levantar qualquer caído. E o que mais Ele quer é que você veja isso e mude a sua maneira de andar. Tem poder nesse nome de Jesus. Talvez você não está andando com Deus. Você precisa desse poder na sua vida. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Ele salva, cura, liberta e glorifica. Há poder no nome de Jesus. Há poder, Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Ele salva, cura, liberta e glorifica. Há poder no nome de mais uma vez, há poder. Há poder no nome de Jesus. Sim, há poder no nome de Jesus. Ele salva, cura, liberta e glorifica. Há poder no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus. É no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, no nome que tem todo o poder, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que é Senhor. É no nome de Jesus, daquele que era, que é e que há de vir, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Todo-Poderoso. Oh, em nome de Jesus, levanta, Senhor, e toca nesta noite. Levanta, meu Deus, com teu poder. Vem nesta casa de oração, vai tocando. Levanta, Senhor, esse que está sofrendo. Quebra, meu Deus, esta corrente espiritual do mal. Quebra, meu Deus, esta fortaleza das trevas, esta obra maligna. Oh, Senhor, toca nos corações, converta os corações nesta noite, pelo poder do nome do Senhor. Toda doença vai embora agora, meu Deus, toca neste homem agora. Toca, meu Deus, nesta família. O Senhor tem poder para sarar, para levantar, meu Deus, o que está à beira do caminho, na porta, e não te conhece verdadeiramente. É no nome do Senhor que nós oramos. Liberta, meu Deus, deste pecado. Toca, Senhor, fortemente neste coração. Liberta, meu Deus, esta vida. Liberta toda a força do mal, força diabólica, demônio, que tem oprimido o pecado de geração em geração. Dureza de coração, vai soltando agora. Solta este homem, solta esta mulher. O nome de Jesus tem poder. Passa, meu Deus, tocando. Oh, Senhor, levanta, levanta, levanta este coração agora. Levanta, meu Deus, para glorificar o Senhor. Levanta para exaltar o Senhor. Vai quebrando essas cadeias, estas amarras das trevas.
É pelo poder do Senhor, meu Deus. Esta apatia espiritual, esta preguiça espiritual, levanta, meu Deus, para andar contigo, meu Deus. Levanta este homem, esta mulher. Vai tocando, vai tocando, vai tocando. Vai tocando, Senhor, vai tocando, Senhor. Só posso dar o que tenho, é o teu nome, a tua palavra. Liberta, Senhor. Vai libertando, Senhor, com teu poder. Em nome de Jesus Cristo, vai levantando. Em nome de Jesus Cristo, receba paz na sua alma. Em nome de Jesus Cristo, solte agora estas cadeias das trevas. Em nome de Jesus Cristo, toda esta paralisia espiritual, toda esta paralisia espiritual, toda paralisia espiritual, meu Deus, toca, toca, toca para quebrar esta força. Ah, você viu tanta coisa, isso te paralisou. O nome de Jesus tem poder. Vai tocando, Senhor, levantando novamente, despertando os ministérios, levantando com poder. Este que me ouve, que me assiste, a poder do teu nome, restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura com força. Levanta, meu Pai. Levanta a alegria de te servir. Levanta a alegria da salvação. Chega de esmola, chega de miséria.